prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um prazer também participar desse projeto que tem acalentado a tantos corações do Regeneração, e tenho certeza que também de outros corações, de outras casas, que possamos, então, apreciar uma parte do Evangelho, que é o capítulo 6, Instruções dos Espíritos, item 5. Vou falar uma parte do texto. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgai-vos ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, 1860, Paris. Queridos amigos, eu trabalho no grupo de magnetismo do Regeneração, e muitos que lá vão em busca de acolhimento, para amenizar suas dores, nós sempre falamos em amor e aprendizado. Por que isso? Porque o nosso mestre me ensinou o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muitos do que procuram regeneração para cuidar de suas dores, de seus sofrimentos, muitos têm queixas do próximo, do marido, da esposa, do filho, do irmão, do pai, da mãe. O relacionamento das pessoas anda muito conflituoso. E nós tentamos, através do acolhimento, da palavra, junto com o passe magnético, ajudar essas pessoas a procurarem entender o que se passa em suas famílias, o que se passa dentro delas mesmas. O que está acontecendo dentro da família? Por que tanto desentendimento? Por que tanta falta de paciência? O que foi que desalinhou a harmonia desses lares? Quando foi que essas pessoas pararam de se amar? Porque para ver o outro, para tentar compreender o outro, é preciso compreender a si mesmo. E para compreender a si mesmo, é preciso se amar. Aprender a lidar com suas fraquezas, aprender a lidar com seus melindres, se aceitar, se amar do jeito que é. E muitas das vezes nós vemos no outro aquilo que não gostamos em nós. E ao ver o outro, aquilo que nós não gostamos, não compreendemos em nós, passamos a tratar essa pessoa com frieza, com desânimo, ou às vezes com raiva, com violência.
Por isso que nosso querido mestre disse-nos que o primeiro ensinamento é amar. Existe um outro livro que foi lançado para comemorar os 100 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. Lembremos, meus queridos amigos, da nossa história lá atrás, do tempo das cavernas, onde não havia diálogo, onde os seres humanos se tratavam como feras. Quanto tempo se passou de lá para cá? Quanto a humanidade aprendeu? Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de brilhamento e defesa. Lembra da história do homem das cavernas? Quando pudermos, porém, não nos restringamos ao amparo de superfície. O homem das cavernas hoje, ele usa terno, vestido, sabe ler, não usa mais tocha, usa fogão. Quer dizer, a parte tecnológica avançou muito, mas é aquilo lá dentro. Continuando o texto de Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado por nosso querido amigo Chico Xavier. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhes resguardarmos a limpeza no nascedouro. É dizer, temos que cuidar lá de dentro do nosso íntimo. Não adianta cuidar somente da parte externa. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Talvez estejamos precisando reavaliar as nossas crenças, os nossos conceitos e descobrir que somos capazes de lidar com as nossas imperfeições de forma amorosa. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para lhe pacificar o raciocínio em desespero. Gasta-se muito com violência. O que estamos fazendo com o nosso íntimo? Com o amor ensinado por Jesus? Espantamo-nos, continuando o texto de Emmanuel, diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Pais, aqui a responsabilidade por seus filhos. Por que tanta rigidez? Por que tanta violência? Ou
o abatimento. Existem muitas crianças com muita depressão atualmente. O que está acontecendo com os pais? Será que é porque ainda não aprenderam a olhar para dentro de si mesmo, para poder compreender seus filhos? Para compreender aquela criança que ele foi? Compreender a educação dada por seus pais, que foi rigorosa, rígida, e perdoar isso tudo. Aquilo foi uma outra época, um outro entendimento, uma outra educação. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com o absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos precitua. Olha, esse texto é de 1964. As coisas não mudaram muito de lá para cá, não é mesmo? Continuando o texto do Emmanuel. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Olhem para o que está acontecendo com as famílias. Esse texto é de 1964, mas é muito atual, diz muito do tempo atual. Finalmente ele fala: para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade nos advertiu nos primórdios da codificação. Espírita, instruí-vos. O amor é o primeiro mandamento, ou será o primeiro ensinamento? Porque parece que nós não esquecemos o que é amar. Toda vez que eu entro no Regeneração e vejo lá, esta casa ensina a amar. As pessoas precisam voltar-se para dentro de si mesmas e voltar a aprender a amar. Mas para isso elas precisam compreender o que elas são. Existe um outro texto que diz o seguinte: Pedro falou assim: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O que será que significa amor puro, coração puro? Será que ele é amor sem interesse? Será aquele amor que consegue ver as suas dificuldades sem ser rigoroso consigo mesmo, porque você ainda está em processo de evolução, em processo de crescimento, você vai errar, mas vai levantar-se, vai ver que o caminho não era aquele, vai seguir em frente, e da próxima vez vai tentar fazer melhor. Já não foi dito que somos perfectíveis? Não somos perfeitos, estamos em processo de aprendizado.
Não sejamos tão rigorosos conosco mesmo. Paremos para analisar o que andamos fazendo. Tiago, o apóstolo Tiago falou assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Os sentimentos do homem, isso já é uma interpretação de Emmanuel, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre em consequência os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. O que quer dizer com redenção de criaturas? A porcentagem de pessoas depressivas, ela não para de aumentar. A porcentagem de pessoas que pensam em suicídio também não para de aumentar. É preciso desenvolver esse amor, essa compreensão de si mesmo, para poder ajudar os outros, para poder ajudar essas pessoas que estão muito doentes, muito desesperadas. Nós precisamos compreender as nossas carências para poder ajudar o outro. Continuando o texto de Emmanuel, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para se expressar. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas como assevera o apóstolo Tiago, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Queridos amigos, vamos desenferrujar? Vamos nos amar? Vamos compreender quem nós somos e aceitarmos como somos, compreender que somos capazes de lidar com isso tudo com mais amor, com mais carinho. E assim, as nossas famílias, ao perceberem que não há necessidade de tanto rigor com os erros, que é possível você levantar e começar de novo, tentar novamente fazer diferente. Que é possível fazer, como diz aquela parábola do filho pródigo. Aquele menino, aquele rapaz que voltou para a família e que o pai recebeu de braços abertos, apesar do restante da família não ter gostado nada disso, de ter voltado, do pai ter o abraçado e aceitado ele com
todo carinho e amor? Quantas e quantas famílias nós vemos isso acontecendo? Que toda vez que aquele filho que se afastou da família para viver a vida dele do jeito que ele achava que era o certo, aí ele volta e a mãe o recebe de braços abertos, com todo carinho. Quantas e quantas pessoas apontam aquela mulher dizendo que ela vai se arrepender, que ela não deveria ter feito isso, que deveria ter mandado embora? Mas e o amor? O amor que nós estávamos falando, o amor que Jesus ensinou a todos nós. Será que ela, com o coração puro, você recebeu esse filho, essa filha de volta com todo o amor? Porque ela conseguiu compreender o que se passava com aquele filho, com aquela filha? Compreendeu o afastamento e a indiferença deles por algum tempo? Será que esse não é o coração puro que falou-nos Pedro? Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Não será esse o amor incondicional que Jesus também nos ensinou? Quando ele esteve aqui, quantas pessoas marginalizadas ele parou para ouvir essas histórias, e algumas ele até curou. Mesmo sabendo que elas voltariam a ficar doentes novamente. Que esse texto fique de reflexão para todos nós sobre amar e instruir-se. Amar. Aprender a amar. O que significa amar verdadeiramente. E aqui, para terminar, Livro dos Espíritos, uma frase que eu acho que foi Sansão. Ele diz assim: amai muito para serdes amados. Amar no sentido mais profundo da palavra é ser leal, honesto, consciencioso para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-la em uma outra época, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu. Porquanto vós também sereis bem felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A humanidade é uma grande família. Então, vamos aprender a amar? Vamos nos instruir para aprender a amar? Vamos dar o melhor
que pudermos dar, com muito carinho, com muito amor, sem excesso de rigorismo consigo mesmo, porque todos nós estamos em evolução, crescendo, aprendendo. Vamos errar, tudo bem, vamos consertar o nosso erro, vamos tentar novamente fazer o melhor. Não somos perfeitos. Estamos em processo para chegar na agilitude, mas ainda estamos no caminho. E é isso, meus irmãos. Vamos aprender a amar. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. E quando tiver um tempo, procure o livro da Esperança de Chico Xavier e Emmanuel. Ele é a comemoração dos 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem muita coisa lá que merece a nossa reflexão. Tem muita coisa lá que vai ensinar muito a aprender a amar também, além de todos os livros que nós já fazemos uso, mas especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho. Muita paz e luz a todos.